Nesse vídeo eu vou falar mais um pouquinho sobre inglês. Eu resolvi fazer esse vídeo porque quando eu tava editando o outro é esse daqui. Nossa, como que eu falaria isso em inglês? E aí eu percebi que eu não sei nada. Quando eu estava editando esse vídeo, eu percebi que eu esqueci de falar um detalhe. É que algumas pessoas falam pra gente assistir filme sem legenda nenhuma, só em inglês, porque as crianças dos Estados Unidos, elas aprendem a falar, a escrever, enfim, a tudo, ouvindo sem tradução nenhuma, até porque a gente nasce sem linguagem nenhuma, né? Então vai traduzir pra quê se não tem? A questão é que as crianças, isso é na minha opinião, a questão é que as crianças, elas têm diariamente vários professores, os pais, todo mundo que convive com ela tá ensinando ela inglês. A gente não, a gente tem de 2 a 4 horas de curso de inglês, de alguém ali pra tá falando pra gente. O resto, o resto dessas 2 ou 4 horas, que não são as aulas, a gente está fazendo a lição de casa do inglês, a gente está estudando, só que quando a gente estuda, a gente procura a tradução. E é exatamente por isso que o intercâmbio acrescenta tanto ao nosso currículo. Por quê? A gente vai, a gente vive lá, a gente aprende muito mais do que qualquer curso, do que estudar muito aqui no Brasil. A parte que eu falei que não adianta, que a gente vai precisar de alguma coisa para traduzir, sim, tem coisas que não tem importância traduzir. Então, se bola é ball, pronto, entendeu? Não tem outro significado. Acontece que a gente teria que aprender o inglês da mesma forma que a gente aprende o português. Como? Quando você é criança, sua mãe fala, a bola, aí nisso tem uma bola do seu lado, aí você vai olhar e vai ver que é uma bola. Aí tem uma coisa no formato de bola. Aí você vai olhar, alguém vai falar, é o formato de bola. Você pode traduzir, mas você tem que ter consciência que muitas coisas não dá pra ficar traduzindo ao pé da letra. Por exemplo, I miss you. Eu sinto falta de você. Sinto falta de e miss. Tipo, miss é um verbo, então seria eu saudado você. Entende que tem coisas que não existem no Brasil pra gente, da mesma forma que muitas coisas do português não existem no inglês. Por exemplo, o tempo verbal present perfect não existe pra gente, por isso a gente tem muita dificuldade, por isso a necessidade de ver muitos filmes pra gente ver em quais situações eles usam esse tempo verbal. Então não é só por decorar, por você ler uma palavra ball e já pensar na palavra bola. Não, você tem que ler a palavra ball e pensar na imagem de uma bola, ou você tem que, entende? Não tem que pensar em palavra, você não tem que associar a palavra com palavra, você tem que associar a palavra em inglês com o que significa aquilo para você. Então, quando a gente aprende português, nós aprendemos vivendo. Quando nós nascemos, nós não sabemos linguagem nenhuma. Então, alguém vai falar pra gente, cadeira significa... Não, porque a gente nasceu sem saber outra linguagem. Então a gente vai associar o som cadeira, a escrita cadeira, a imagem, aquele lugar que a gente senta, enfim, aquele lugar que a gente senta que tem encosto, e aí cada um vai lembrar da cadeira de alguma forma. A gente tem que ir além da associação das palavras. Não é simplesmente uma palavra. Não apenas pensando em uma palavra, pensando nas 2 palavras. E sim, você ouve a palavra, você pensa a palavra e vem aquela ideia. Na mesma forma, quando a gente fala em português, a gente não fica pensando. A gente significa eu e você. Não negativo. Fica... pensando, continuamos pensando, então a gente não fica fazendo isso. As palavras, elas têm significados em formas de ideias pra gente, e não em forma de outra palavra. E dessa forma, a gente aprende melhor, a gente memoriza melhor. Eu espero que vocês tenham gostado desse e do vídeo 1 de inglês. E se vocês gostaram, clique em gostei, se inscreve no canal e assistam os meus outros vídeos.